dos Mortos, um livro muito conhecido dele, que foi escolhido como obra representativa na coleção universal de literatura da Unesco, Ópera dos Mortos. O outro, Sinos da Agonia, que é o outro livro importante do Altran, 1974, foi um livro que eu estudei no mestrado, fiz minha dissertação sobre ele, no contexto estruturalista, então esqueci o autor, só me dediquei a estudar a estrutura narrativa e levei uma dissertação, uma cópia para ele no Rio, em 1984, e 33 anos depois, em 2017, fui lá no apartamento dele buscar o arquivo dele, a biblioteca do Acervo dos Escritores Mineiros. E a cópia da dissertação que eu dei para ele voltou para a Universidade, para o Acervo dos Escritores Mineiros. Dois outros livros que eu coloquei, que é o A Serviço del Rei, que é um livro que trata muito da relação dos intelectuais com a questão do poder, né? Tem muitos elementos biográficos, autobiográficos, O Risco do Bordado. Esses dois livros, eles têm um alter ego do Altran, que é o João da Fonseca Nogueira. O personagem, narrador, João da Fonseca Nogueira, é um alter ego do Altran Dourado, e vem toda a questão da formação do escritor, do intelectual, a questão da relação dele com o poder, etc. A próxima. E mais dois livros aqui, O Meu Mestre Imaginário, que é um outro alter ego do Altran, nesse livro, que é o Erasmo Rangel, porque ele vai ser muito... o Godofredo Rangel é um escritor com quem Altran, jovem, conversa, escreve um livro de contos, leva para o Godofredo Rangel para ler, e o Godofredo aconselha ele a não publicar, a ler mais, a estudar mais Flaubert, Machado, etc., antes de publicar. E aí vira esse alter ego, Erasmo Rangel. Estilo Romance é o último livro de reflexão crítico-teórica dele, saiu pela editora UFMG. Bom, aqui eu trago uma imagem de um datiloscrito que está no arquivo do Altran, que eu vou ler a passagem que está ali, eu abro o texto com ela, que é a seguinte: eu poderia dizer, citando Altran, né, no documento, eu poderia dizer como Flaubert, de sua famosa personagem, Rosalina sou eu mesmo, pelo menos um lado meu, a minha ânima, para usar terminologia de Jung, em parte sim. Essa afirmação do Altran, né, encontra-se num documento contido no arquivo pessoal, a que me referi, uma folha datiloscrita, datada 17/10/1974, contendo perguntas de um estudante da faculdade da cidade do interior do Rio Grande do Sul, relativas à composição do romance Ópera dos Mortos, seguida das respostas do autor. A leitora, estudante, havia observado que a personagem Rosalina era do signo de Capricórnio, o mesmo signo do escritor, e mostrou-se curiosa sobre uma tal coincidência, indagando se foi intencional. Então, esse é o contexto, né, dessa frase do Altran, né? Então, aí a leitora, a questão da relação autor-obra, né? Vida e obra. A resposta ecoa Madame Bovary Seloir, frase atribuída a Flaubert, considerado por Altran o grande exemplo de escritor artesão, com grande domínio da técnica narrativa e a quem toma como modelo para a composição de seus romances. Revela o quanto as personagens do autor podem se constituir em imagens dele próprio para ficar num campo teatral, em máscaras ou personas do próprio autor.